pastor Marcos, dando início aí com você, a gente até tem alguns jargões que nós usamos assim, viver em santidade aqui dentro é fácil. O desafio é viver em santidade lá fora. E aí trazendo para dentro do seu tema, que é como conseguir viver em santidade, buscando ter uma vida ética, moral, né, dentro de ambientes que não são os ambientes espirituais ou religiosos. Como que a gente consegue vencer esse desafio? Bom, eu acredito que a salvação, ela é a manifestação do reino em nós. E a santificação somos nós manifestando o reino para outros. Uau, olha aí que Não é? frase boa. Então, porque acesso é uma coisa e encontro é outra coisa. Não é? O encontro ele é gratuito, ele é de graça, é pela graça. Nós fomos encontrados, mas o acesso custa tudo. Então a salvação é de graça, mas o reino custa tudo. Jesus ele ilustra isso de uma forma muito simples quando ele conta uma parábola de um homem que encontrou um tesouro. E aí ele encontrou, de graça, encontrou, estava ali, encontrou. Só que para ele acessar esse tesouro, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno para acessar o tesouro. Uau. Não é? Então nós temos aquele versículo, né, que a gente diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o meu questionamento a respeito desse versículo é: como que eu vou ser santo se eu não vi Deus? Não é? Se eu não vi o Senhor, como é que eu vou ser santo? Se Ele é o meu padrão de santidade, como que eu vou ser santo sem ver Deus? É impossível. Quando a gente enxerga esse versículo da perspectiva que ele deve ser enxergado, eu vou entender que santidade não é o meu mérito para ver Deus. Santidade é minha responsabilidade para que o outro veja Deus em mim. Nossa. Então, se eu sigo a paz com todos e a santificação, não é para que eu veja Deus, é para que os outros vejam o Senhor na minha vida. É para que o outro veja Deus na minha vida. Então, qual é a minha responsabilidade no meu trabalho? Seguir a paz com todos e a santificação. Para quê? Para que quem trabalha comigo veja o Senhor. Você pode repetir essa frase? E se o pessoal do staff puder, copia ela no nosso grupo do WhatsApp aí. Santidade. A santidade, ela não é um mérito para que eu veja Deus, mas ela é uma responsabilidade para que os outros vejam Deus em mim. Cara, não é? Então, quando eu manifesto uma vida ética de santificação, as pessoas verão Deus em mim. Você não vai precisar abrir sua boca para falar de Jesus sem ter oportunidade, não vai precisar ser inconveniente. No momento certo, o seu testemunho vai começar a falar. Então, por exemplo, né, pouco antes ali da reforma, no crescimento da igreja católica, surgiram os monges. E eles iam para os monastérios, né, para os mosteiros. E aí quando a reforma vem, se não me engano é Lutero, um dos reformadores, eles falaram assim: não, vocês não têm que se isolar do mundo para ser santo. Porque a ideia do monge era se isolar para viver uma vida dedicada, separada. Só que quando a reforma vem, eu tenho quase certeza que é Lutero, ele fala o seguinte: façam do mundo o seu mosteiro. Uau. Que vocês vivam em santidade no meio de um mundo caído. Que vocês sejam a diferença no mundo que está totalmente corrompido. Então as pessoas falam assim: Jesus andava com pecadores. Não, eram eles que andavam com Jesus. Porque Jesus não precisou se separar para manter sua santidade. Ele sempre se posicionou numa posição de influência. Então, dentro dos meus negócios, dentro daquilo que eu tenho que fazer, dentro da minha ética, quando eu aplico santidade nisso tudo e penso que a santidade não é meu status e meu mérito para dizer que eu sou melhor do que o meu irmão e que eu mereço mais alguma coisa, mas é uma missão e uma responsabilidade que me foi dada, eu passo a entender que a partir do momento que eu manifesto santidade, eu vou estar gerando o reino nos outros. Eu vou estar manifestando o reino para outras pessoas. Tá, maravilha. Eu vou jogar uma aqui, mas você não precisa responder ela agora, tá? Só para você já começar a formatar um pensamento. Principalmente no nosso país, tudo tem se tornado muito relativo. A verdade é relativa, os conceitos éticos são relativos, os conceitos morais são relativos. E aí começa a formatar um pensamento em cima disso. Como manter uma vida de santidade em um mundo em que está tudo se tornando tão relativo ou até tudo muito permissivo, né, Stefano? Mas deixa essa aí para a próxima rodada e vocês já vão começando também a pensar e formatar perguntas, tá? Como manter uma vida de santidade nesses relacionamentos que a gente tem um com o outro, relacionamento humano? Eu acho que o primeiro entendimento que eu preciso passar aqui é que a santidade ela não nos isola. É que nem ele falou, a santidade não nos isola. Então não é que
Deus deseja que a gente viva em uma bolha para nos tornarmos parecidos com Ele. Porque uma das características do que ele fala, do que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, são características que nós temos aperfeiçoadas nas nossas relações. Então, a paciência é aperfeiçoada em comunidade, em conjunto. O amor, ele é aperfeiçoado em comunidade, em conjunto. Então, eu entendo que a santidade nos nossos relacionamentos não é o quanto nós somos distantes dos pecadores, mas é o quanto há em nós que parece com Deus e é capaz de atrair os outros a Ele através de nós. A gente vai olhar algumas questões que são postas hoje de que nós não podemos andar com todo mundo. E aí eu queria te trazer um entendimento de que essa verdade, porque é uma verdade, ela é dita em alguns discernimentos de estações que nós, como jovens, precisamos ter. Nós não podemos andar com todo mundo quando nós estamos em uma fase de aprendizado e a gente pode se tornar influenciado por todo mundo. Boa. Então, quando você é jovem, adolescente, eu te aconselho a procurar caminhar com alguém que é mais forte do que você. Excelente. Com alguém que tem mais experiência com Deus do que você, com alguém que tem vivido mais essa busca por santidade há tanto tempo do que você. Porque a tendência das nossas relações é que um puxe o outro, é que um leve o outro. Então, quanto mais você anda com quem ama a Deus, mais você vai aprender a amar a Deus. Uau. Quanto mais você anda com alguém que deseja a santidade, que busca viver longe do pecado, mais você vai aprender a viver correndo dele. Então, a santidade nas nossas relações, ela é algo que atrai. Uau. Nós não nos isolamos, nós caminhamos no meio do mundo, mas não parecemos com o mundo. Nós caminhamos no meio dos pecadores, mas não parecemos com os pecadores. Então, vou caminhar em cima disso. Em cima disso. Stefano, santidade e adoração são vias diferentes ou são vias que dá para caminhar na mesma direção aí, companheiro? Antes de eu falar provavelmente de santidade, Sim. eu queria trazer um paralelo aqui para você entender a diferença entre louvor e adoração. Louvor, de uma forma muito prática e objetiva, você trabalha com aquilo que Deus faz, sobre as obras de Deus. Por isso, cânticos de louvor tem a ver com gratidão, sobre as manifestações práticas de Deus, né? Uma porta que Ele abre, uma cura que Ele entrega, isso, por isso eu louvo. Eu louvo por uma obra realizada, por algo que Ele tenha feito, ponto. A adoração é um outro nível de relacionamento. Já não é sobre as mãos de Deus, é sobre quem Ele é, sobre atributos do caráter, né? E isso leva o relacionamento do homem com Deus para um outro patamar. Se a gente voltar lá para o Éden, que é a nossa origem, no Éden não tinha necessidade, não havia necessidade, tanto que Deus cria todo o Éden para depois plantar o homem. Isso mostra para nós que Deus não tem necessidade de nada. Ele não precisa que eu faça nada para que Ele seja Deus. Ele prepara tudo e põe o homem depois. Então, lá no Éden, a conversa do homem com Deus não tinha pedidos, não tinha nada. Era um relacionamento, era um bate-papo. Não havia necessidade. Não havia necessidade envolvida. Então, a adoração é esse lugar. Quando a gente canta, por exemplo, Marcos, sobre sentir o céu na terra, aí eu vou falar o que eu sinto com essa frase, sabe? Eu queria sentir o céu na terra. Eu penso que quando Jesus voltar, nós vamos voltar para esse lugar onde não há necessidade mais envolvida. Aonde só importa que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso, e não mais o que Ele pode fazer. Por que eu estou dando essa abertura? Porque o texto que o Marcos disse, que sem santidade ninguém verá a Deus, ou seja, quem vê a Deus não vê só o que Deus faz, mas sim quem Ele é. Então, o acesso a um nível de adoração profundo vai passar necessariamente por uma vida em santidade. Por isso que existem pessoas que, num culto de pedidos, ela se joga e está tudo bem. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, está tudo bem. O meu socorro vem do Senhor. Mas existe um outro nível de relacionamento onde toda necessidade é deixada de lado. Nossa. Aonde eu vou experimentar de fato o que é a eternidade com Ele,
onde eu não vou precisar para que ele pague mais boleto para mim. Ele Diga me amém, cuide gente. do- Não vai haver boletos. Diga amém, gente. Não haverá boletos. Diga amém, gente. Aleluia. Não haverá doença. Não vai ter conta. Aplaude a Jesus. Aleluia. Não- Então, vai chegar esse tempo aonde a gente não vai precisar de mais nada. Então, quando eu começo a sentir a eternidade na terra, é quando os meus pedidos são colocados de lado e eu começo a ver quem Ele é. E eu só vejo quem Ele é em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É possível ver o que Ele faz. Caramba. É aqui que está, eu chego a arrepiar, é aqui que está o problema. Por que às vezes a gente se engana com a fumaça da glória? Ó, Porque é possível ver Deus agir, é possível ver paralíticos andar, é possível ver números de streams aumentando, seguidores aumentando, isso tudo é obra de Deus e está tudo bem. Só que existe um nível de relacionamento que só é acessado para quem vive uma vida em santidade, porque sem santidade você não acessa o caráter de Deus. ai. Só para fechar o que ele falou, quando Para Deus consertar, né? se manifesta a Moisés, ele fala, né? A Abraão e a Isaac eu me manifestei como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas a você, Moisés, eu me manifesto como Yahvé. É esse novo nível, é o eu sou o que sou. Não é? Gostou, né, Gabi? Tá só no começo. Você concluiu ou tem mais aí? Depois dessa, em tuas mãos entrego o meu espírito, só entrego já, velho. Eu joguei uma bola aí, dá pra caminhar nela? Vamos sim. Então, Eu acho que a única arma que destrói o relativismo se chama coerência. Ninguém questiona o que é coerente. Se eu chegar para você e falar assim, eu tenho 1 milhão na minha conta, em nome de Jesus. Você vai falar, não, você não tem. Aí eu abro o aplicativo do meu banco e falo, eu tenho 1 milhão na minha conta. E aí tem 1 milhão no aplicativo do meu banco. Não, realmente você tem 1 milhão. Por que tudo é relativo? Porque nada é coerente. Então, posso entrar numa coisa meio polêmica aqui? Movimento feminista. Queremos dar o direito das mulheres de elas serem o que elas quiserem. Ótimo. Quero ser dona de casa. Não pode. Totalmente incoerente. é incoerente. Um dos textos bíblicos que mais me assusta é quando Jacó ele arma seu plano para enganar seu pai, para pregar a primogenitura de seu irmão, cola pelos nas mãos e vai se apresentar para o seu pai. Isaac, já cego, fala assim, chega mais perto. E aí Isaac fala uma frase que para mim representa muito a igreja do nosso tempo. Ele fala, engraçado, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Caramba. Isso é incoerência, em que na nossa voz a gente é uma coisa, mas nas nossas mãos a gente é outra. É por isso que a santidade é uma arma poderosa contra o relativismo. Porque eu prego algo que eu vivo, e isso você não questiona. Eu falo de algo que eu estou vivendo. Eu falo de uma obediência que eu vivo. Eu falo de um amor que eu expresso. Eu falo de um evangelho que eu obedeço. Então, como que nós, como igreja, pregamos a verdade e combatemos o relativismo? Vivendo a verdade que a gente prega. E isso tem tudo a ver com o processo de santificação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. O pastor Stefano de Moraes, ele falou em questão do novo nível da... Tem 2 tipos de santificação. Ei! Ai, foi. Tá dando pra te ouvir? Tá dando pra te ouvir? Agora eu não vou lembrar direito o exemplo que ele deu, mas a minha pergunta são 2. Como que eu faço para chegar nesse nível de santificação e como eu percebo que eu tô lá? Uau, boa pergunta, cara. Senta aqui, mano, deixa eu sentar aqui. Vamos trocar? Uau. Como é que é seu nome? Iago. Iago, pergunta boa. Aqui, eles podem contribuir também. Sim, então vou começar com... Karen, começa aí, Karen. Ele fez pra Tá, você. tá bom, rapaz, vou depois você responder passa e a depois bola. vocês Foi uma vêm. pergunta Iago, nominal, olha só, né? você perguntou então como é que eu faço para chegar e como é que eu faço para ter certeza que eu tenho. Vamos lá, tem algo que eu gosto muito e é muito usado essa frase e talvez ela é difícil de viver, que é uma coisa chamada processo. Um dia de cada vez, sabe? A Bíblia diz assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Um dos males da
da sociedade atual chama-se ansiedade. A ansiedade, ela é exatamente o medo de um futuro que às vezes nem vai chegar. Então a pessoa está olhando lá para frente por um problema que talvez não vai chegar e ela não se concentra no processo diário que ela tem que viver. Então, na verdade, a santificação, ela é um processo diário, é uma escolha diária que você tem que fazer. Porque, por exemplo, hoje, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. A cada manhã. Então, pode ser que um dia você conseguiu cuidar da sua vida e tal, e não tropeçou, e foi sensacional aquele dia. E aí, no dia seguinte, você tropeçou. E aí, vem um sabotador. Pronto, eu não estou vivendo santidade, então eu vou largar esse negócio de mão, porque eu não consigo. Mas calma aí. A misericórdia do Senhor está te esperando naquele dia da sua queda. E Ele vai te levantar de novo, e você vai levantar outra vez, e vai continuar buscando santificação. Porque, entenda, Jesus fala assim, sede santos. Isso parece impossível, né? Porque Ele é santo. Mas eu entendo que o fato de eu sempre buscar isso, olhar isso como um alvo, isso me torna mais parecido com Ele. E obviamente, quando eu chego na plenitude de varão perfeito, Ele vai e nos recolhe e a gente vive a eternidade com Ele. Então, eu entendo que esse processo diário, ele é mais importante do que uma plenitude imaginária sobre um lugar que nós vamos chegar. Porque esse lugar que nós vamos chegar é a eternidade com Ele. Aí sim, seremos plenos com Ele, corpo transformado, glorificado. Mas é mais importante você fazer uma escolha diária de escolher Deus todos os dias da sua vida. Muito bom. Uau. Muito Querem complementar? Vou só fazer um adendo que a gente, como vocês falaram, a gente olha para... O jovem olha para a palavra santidade, coloca tão distante, muito disso também por ver Deus tão distante. Então, a proximidade que você tem de Deus vai te dizer o quanto você consegue caminhar em santidade também. Ele perto, você entende que você consegue ser parecido com Ele, pelo menos. Aí a gente joga a santidade para algo tão distante e a gente esquece que Ele nos deu um Espírito. E o Espírito não é distante, o Espírito é dentro, Ele está em nós. E esse Espírito não é qualquer Espírito, Ele é um Espírito Santo. Então, o que nós desejamos nos tornar parecidos com Deus na sua santidade, existe um Espírito dentro de nós que se comunica com Deus e pode trazer a essência de Deus para a nossa essência. Só que aí eu preciso te dizer que essa escolha diária que o Stefano falou, ela não é tão fácil todos os dias, mas ela é necessária todos os dias. Porque na régua da santidade perfeita só Deus está. Mas quando Ele nos pede santidade, uma das características da santidade é que você tem um coração arrependido todos os dias. Porque é o arrependimento que te resgata para o lugar santo onde Deus está. Só que não o arrependimento, pastor, no sentido de que nós vamos pecar todos os dias com consciência, premeditadamente. Eu já vou pecar mesmo, então vamos pecar. Não é essa a ideia da mentalidade de quem tem um coração arrependido. Mas é de Deus, essa essência aqui ainda não é santa como a sua. Mas tem um Espírito aqui que grita pela sua essência dentro de mim. Então, quando eu errar, quando eu cair, por favor, me leva de volta para o lugar que eu quero encontrar. Então, a gente vai percebendo que nossos passos começam a ser um pouco mais quebrantados e arrependidos. E aí eu vou te dizer, a santidade está dentro do teu coração. Uau. Posso? Quer? Continua. Eu acho que também a gente entra numa questão de maturidade. Não é? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve o seguinte: quando o herdeiro ele é menino, ele se sente um servo, ele é um escravo. Ele já é herdeiro, ele já é filho, mas porque ele é imaturo, ele se porta como um escravo. Por isso que muitos de nós somos escravos da santidade. A gente não consegue ser santo, parece que é uma escravidão ser santo. Você fala em santidade na igreja, aí o pastor está falando de religiosidade, né? Isso aí, não, isso aí é cristão quadrado. Parece uma escravidão. Quando eu entendo que santidade é maturidade e identidade, eu não sou santo, porque eu fui obrigado, não, porque eu entendi a minha filiação. Aí eu vou entender que santidade é minha herança, não é minha obrigação.
É uma herança que eu recebi do Senhor. Então eu acho que toda essa construção entra também nessa ideia de maturidade, não é? O filho, quando ele é imaturo, ele ainda tem a perspectiva de servo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ou seja, o nosso padrão de santidade é o filho, não é? É o Cristo, é o Filho de Deus, porque nós recebemos essa filiação. Essa compreensão facilita todo esse processo de obediência e de uma vida dedicada ao Senhor. Para qualquer um dos três responder, como que vocês conseguiriam diferenciar, mesmo sem a gente querer julgar ninguém, né? Uma pessoa que vive em santidade do santarrão? Qual é o principal fator assim que a gente consegue observar e falar, cara, essa pessoa vive em santidade, mas esse aqui é um santarrão que arrota a santidade? O Marcos falou uma coisa muito interessante, eu só vou rolar a bola para ele. A santidade, daquele que busca a santidade, de fato, vive a santidade, isso não vai tirar ele da humanidade. Isso aí. E o santarrão, ele acha que ele é melhor do que Isso aí. alguém por fazer determinada coisa Perfeito. que às vezes não tem nada a ver com santidade. Uau. E às vezes é uma doutrina local, é uma questão cultural de época. Então, eu acredito que o amor e o acesso, por exemplo, eu cheguei num nível, estou me santificando um pouco mais, mas você não está. Mas eu não vou te constranger. É tipo Jesus olhar para a mulher samaritana e falar bem assim, eu sei quem você é, conheço toda a sua história. E aí ela fala para ele assim, estou vendo que você é profeta, não tem sentido nenhum. Jesus expôs a vida dela todinha. Não sei, você teve 5 maridos, esse você tem não é seu. Não, estou vendo que você é profeta. Ou seja, a santidade que eu carrego vai aproximar as pessoas de quem Jesus é e não afastar. Caramba. Isso é muito interessante que ele falou, que ser santo é ser humano, não é? Quem foi o homem mais santo que pisou na terra junto com o pastor Leandro Saldanha, gente? É doido. Quem sou eu? Quem foi o homem mais santo que pisou na terra? Jesus. Jesus. Foi? Pega uma mulher, pega adultério e joga aos pés dele e fala, na lei de Moisés tem que morrer. E aí, gente, o único que podia... Porque Jesus, ele fala assim, então vamos fazer um apedrejamento diferente hoje. Só quem nunca pecou na vida. Quem nunca pecou? Você nunca pensou um negócio errado na sua vida, pode atirar a pedra contra ela. E aí, Jesus era o único que podia apedrejar aquela mulher. E ele escolhe não fazer. Porque ele entendeu, a minha santidade não me autoriza a perder a minha humanidade. Não é? Então, qual é o grande problema do santarrão? Que Jesus fala, você me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Então, eu vejo hoje uma santidade muito convencional. Eu critico aquilo que é conveniente para mim e o que não é, eu não entro. Eu estava dando aula de ética cristã uma vez e aí um aluno me perguntou assim, pastor, você viu aquele negócio do Monster, né? Do energético Monster, que é o VAV, 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 aí tem uma cruz no ozinho, quando você vira, a cruz fica de cabeça para baixo. Eu falei, então vamos criticar tudo, vamos falar de tudo. A Nike que usa trabalho escravo para fazer o tênis, vamos parar de usar Nike também? Uau. Não é? As marcas que usam, vamos parar de investir nisso? Porque é muito conveniente eu criticar um negócio que para mim não vai fazer diferença, mas aquilo que eu faço ou que eu cometo, aí não. Aí para mim, isso aí é muito tranquilo. Então, passa por essa compreensão de humanidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que é o seguinte, quem mais se arrepende não é quem mais peca, é quem está mais perto de Deus. Uau. Vai, cara. Entra, para mim, essa diferença entra na questão da coerência que ele falou. Porque se nossos lábios contam o avesso do que a nossa vida diz, tem alguma coisa errada. Algo não está se conectando. E aí a santidade, para mim, ela não é um aspecto de aparência, ela é uma essência no coração. Por isso que nós vamos ver algumas pessoas que estão presas a algumas formas de rito, algumas formas de doutrina, mas quando você caminha fora da igreja, fora do altar, vai ver na família, vai ver dentro de casa, nos lugares sociais de convivência, aquilo que é manifestado no lugar santo não é manifestado na vida comum. Então, essa incoerência denuncia tudo.
E a coerência também denuncia tudo. Isso. Vamos lá, perguntas. Agora começou a aumentar, hein? Uma pergunta rápida, jogar uma bola para vocês aí. Mateus 24, Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? A gente, quando fala de pecado, tem uma diferença de pecado para iniquidade. Pecado é errar o caminho. Iniquidade é continuar confortável no erro, sentir-se confortável no caminho. Nós vivemos um período onde a gente pode falar, hoje a filosofia chama da área da época da descontinuidade, né, por conta da iniquidade. A cultura cristã de santidade hoje dentro da igreja tem sido muito afetada por influências, né, vamos dizer que mundana, né, nem vamos falar secular, mas vamos dizer que mundana. E nós temos visto, por exemplo, algumas coisas se tornando normais. Não no caráter físico, mas muitas vezes no caráter de onde as coisas com o tempo vai ficando normal. E aí a gente vê um período onde às vezes é muito difícil a gente corrigir alguma coisa por conta de que um erro chega e muitas vezes a gente não corrige no começo e aquilo se torna comum. E eu queria exatamente perguntar e levantar essa voz sobre isso, que o amor de muitos está se esfriando. Não só o esvaziamento das igrejas, mas também a superficialidade nas igrejas. O convite à oração, o convite ao jejum, o convite à obediência às vezes se torna mais difícil. Vocês concordam com isso e podem dar continuidade a essa fala, por favor? Eu acho que entra em tudo que a gente já falou aqui, e principalmente na questão da imaturidade, em que hoje nós, como pastores, não podemos deixar as pessoas confortáveis no lugar da imaturidade. Né, no lugar do conforto, aquilo que a gente conversou aqui um pouco ontem a respeito do espírito de excelência. Hoje nós temos uma igreja acostumada a viver no nível da mediocridade teológica, da mediocridade relacional com Deus, da mediocridade de vida da igreja. E aí a gente fala assim, porque Deus é amor, né? Tá, mas o amor não é Deus, não é? Não é que é porque quando a gente fala assim, Deus é amor, qual é a primeira ideia? Eu vou na minha ideia de amor. Amor para mim é dar carinho, né? Namoro sem beijinho, bochecha sem Claudinho, né? Isso para mim é amor, né? Mas quando a Bíblia fala que Deus é amor, o que nós devemos fazer? Ir para as Escrituras, entender quem é Deus, e aí a gente vai falar assim, isso é amor. Isso é amor. Porque a gente fala assim, Deus é amor, beleza. Que lindo, a gente fala lá da Arca de Noé, Deus salvou Noé, que maravilha, a gente desenha com as crianças animaizinhos na arca, mas ninguém fala que tem milhões de pessoas mortas embaixo daquela água. E isso é amor de Deus. Aí surge-se a frase, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não, Deus é amor e é fogo consumidor. Porque se ele é o amor, tudo que ele faz flui do amor dele. Então se Deus condena, ele condena em amor. Ele não é igual a gente, que a gente fica com raiva e condena. Não, ele condena em amor. Quando a gente passa a compreender isso, aí a gente vai entender por que esse amor se esfria. E aí a gente volta na conveniência. Quando está tudo bem, eu estou servindo. Eu quero o que Deus faz. Eu quero Deus da chave do carro zero, né? Eu quero Deus da casa nova. Eu quero Deus do dinheiro na conta, né? Do pastor que fala, leva meu cartão amanhã, passa no caixa eletrônico, vai estar lá um dinheiro na sua... É esse o Deus que eu quero. Mas eu não quero o Deus da Bíblia. Então esse amor que se esfria, ele reflete nessa ideia. De eu me contentar com o mínimo que Deus tem para oferecer, que é aquilo que Ele pode fazer por mim. Né? A gente fala que Deus é amor como se a única qualidade do caráter de Deus fosse o amor. E a gente se esquece que a nossa consciência do amor não é plena. Tanto que João, quando vai descrever o amor de Jesus, ele fala tal maneira, porque não tem uma dimensão, nosso intelecto não alcança. Só que eu percebo a Bíblia falando sobre uma característica que se sobressai sobre todos os outros atributos de Deus, que é a sua santidade. Então não é que o amor é a base da santidade de Deus, mas a santidade é a base do amor de Deus. Então ele tem um santo amor, uma santa justiça, um santo mover. Então Deus sendo santo, o inimigo ele sabe que Deus é santo e Deus não muda quem ele é. Mas ele pode tocar nas eras, nos nossos tempos.
Então ele aprendeu a mudar algumas estratégias. E eu te falo isso do que eu tenho observado, do que eu tenho aprendido. Algumas coisas em tempos passados não eram normais. Elas eram vistas como coisas erradas, como coisas não dignas de serem praticadas. Só que se você for olhar para hoje, o inimigo investiu tanto em tornar comum, que ele conseguiu fazer se tornar normal. E a gente não guerreia contra aquilo que é normal. A gente não se atenta para aquilo que é normal. Então, um estilo diferenciado, ele conseguiu camuflar algumas crises de identidade, chamando elas de estilo. E aí a gente entra nisso de ser comum, mas está escondendo uma quebra de identidade, uma interrupção na tua santidade. E aí a gente olha para coisas comuns, coisas normais, e por ser normal já não tem tanto impacto. E aí às vezes a gente entra nesse lugar de iniquidade, sem nem perceber que foi o inimigo que gerou essa sensação de conforto, de ser comum, de ser normal para a gente. E eu entendo que é isso que faz multiplicar a iniquidade. E o amor vai esfriando de uma maneira muito sutil. A Karen falou, eu lembrei, hoje pela manhã, um pastor que eu sigo, lá do Rio Grande do Sul, mostrando uma jovem de 22 anos que estava glamorizando o divórcio. Uma jovem cristã de 22 anos, glamorizando o divórcio, dizendo que ela casou, teve 2 filhos, mas pelo que dá para subentender, esse marido a traiu e ela estava assim, glamorizando, dizendo, hoje é o dia que eu vou no cartório assinar o meu divórcio e eu sei que Deus é favorável ao meu divórcio. Ou seja, a glamorização de algo que até alguns anos atrás a sociedade não entendia como algo comum ou normal, né? Uma família ser provocada pelo divórcio. E aí isso vai esfriando o amor, porque realmente, vocês falaram perfeito. Eles não têm consciência do que o amor verdadeiro de Deus é, né, e o que ele causa. E aí a iniquidade toma conta. O que a Karen falou é tão verdade que quando Isaías tem a visão no templo e ele vê os anjos estão clamando, né? Eles estão gritando. Exato. E eles não estão gritando, amor, amor, amor. Não. Graça, graça, graça. Santo. Eles estão gritando, santo, santo, santo. Porque esse é o grande atributo de continuamente. Deus. Isso aí. E eles clamam, né? Eles gritam. Pastor, o amor de muitos se esfria. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque às vezes o amor se esfria exatamente por causa do alvo de amor que essas pessoas sempre tiveram. Isso aí. Então, no momento que Deus para de ser responsivo ao que aquele crente acha que é a demonstração de amor, ele se afasta. Então, você vê que o nível de proximidade que você falou, Karen, está tão distante das pessoas, às vezes, de Deus, e ao longo do tempo, e eu gostei muito da fala dela, essas permissividades, essas coisas que a gente sabe, olha o que eu vou falar, vou ser polêmico concessões. Agora. A gente sabe que não é pecado, sabe que não é pecado. Só que, numa época que supostamente essas coisas eram pecados, as vigilâncias também eram maiores. Então, há um outro lado aí a ser observado. Eu não vou nem entrar nesse ponto, não, senão a gente vai muito longe. Então, eu vejo que esse amor está se esfriando porque as pessoas, elas são consumidores de Deus. Caramba. Elas estão para consumir. Então, você falou assim, o que é o amor? O amor é Deus me amando. E é uma música que eu gosto muito, tá? Vou citar uma canção aqui. Deus me abraçando. Ama eles. Tá tudo certo, eu amo essa música, tudo bem. Você tá melhor que eu. Falei, namoro sem beijinho, bochecha sem ciúmes de mim. Eu tenho um pouco de receio, porque traz muito para Deus fazer aquilo que eu quero. Ele trata do jeito que eu acho legal. Então o amor é quando ele me abraça, é quando ele me protege contra os acusadores, e às vezes eu sou o acusador. Eu tô incomodando alguém, mas eu tô achando que esse amor tá me abraçando, só me protegendo. Então eu vejo que esse amor está se esfriando, não é nem por causa do mundo. É porque a ótica das pessoas sobre o que é o amor de Deus está deturpada. Porque Deus é o mesmo lá do Éden, é o mesmo da cruz, é o mesmo dessa tarde. Então eu vejo que talvez o nível da distância, a Karen foi muito feliz nisso, esse distanciamento do caráter
faz as pessoas estar se afastando de um pseudo-Deus que nunca existiu. Então, na verdade, elas só estão se afastando da ideia de um Deus que nunca existiu. Que Deus não é o Deus permissivo, Deus é o santo, é o Deus de Israel, é o Deus que ama, é o Deus que abre caminhos para um povo passar, mas vê um povo atrás e morre afogado nesse mesmo mar. Então, eu vejo que a proximidade muda tudo. Um exemplo também, que é muito prático para os nossos dias, como entender alguém que diz que ama a Deus, mas quando arruma uma namorada, abandona Deus. Não acontece isso não. Aqui não acontece não, só acontece lá em Vila Velha. Eu nunca vi. Em Cachoeiro, Nunca vi. na Hebron, Nunca acontece. vi. Lá na igreja da pastora Rosângela, né? Isso aí acontece lá. Aqui em Marataízes não acontece não. Nunca vi. Elisângela, desculpa. Que amor é esse? Que uma namorada ou um namorado é capaz de afastar você do amor de Deus. Uau. Só Agora antes- é o Ramon, depois é o Vitor. Só antes dele perguntar, para a gente fechar, Paulo ele traz dois critérios para a questão de santidade e obediência. Ele primeiro diz que toda lei se resume em um mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não é? Então, tudo que eu não devo fazer, todas as renúncias que eu devo fazer, vem de algo que eu devo fazer primeiro. Então, tudo que eu não devo, começa em algo que eu faço. Se tudo se resume no amor, a primeira coisa que eu tenho que aprender é amar o meu próximo. Amar o próximo. E aí depois eu vou aprender a renunciar. E segunda coisa que Paulo fala é: tudo que não é feito por fé é pecado. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que refletir a respeito disso. É pela minha fé que eu estou fazendo? É para edificar? O que isso vai trazer de edificação? Porque tem coisa que é pecado. E tem coisa que não é, mas que nos atrapalha, que não é pra gente. Então o autor de Hebreus fala, né? Abrindo mão de todo o pecado e de tudo que nos atrapalha. Que nos embaraça. Então não é só porque não é pecado que é para você fazer. Às vezes não é pecado, mas não é para você. Me embaraça. Uau. Ramon. Boa tarde. Minha pergunta ela é direcionada ao pastor Marcos, mas talvez entre no tema da Karen também. Voltando um pouco à questão do relativismo, por exemplo, a minha pergunta é a nível social. Se a santidade está atrelada a um nível de separação para Deus e nós temos que dar um bom testemunho, como que nós podemos lidar com as falhas sociais e como elas afetam o nosso testemunho, visto que uma pessoa pode estar comprometida com Cristo há 50 anos e mesmo assim cometer falhas sociais. Um exemplo genérico é um homem cristão, ele é fechado no trânsito e acaba tendo uma briga porque ele já estava tendo um dia ruim, por exemplo. Falhas sociais, mas que afetam o seu testemunho. Como lidar com isso? Ontem eu fui xingado no trânsito, né? E aí eu só olhei, dei um sorriso e um tchauzinho pro cara. A gente tem que aprender a lidar com isso de forma muito natural. Primeiro, entendendo que a gente é ser humano e que vai ter uma hora que até eu mesmo vou explodir no trânsito com alguém. Eu preciso entender que muitas vezes o problema do outro não é comigo. Às vezes a gente acha que tudo é com a gente, que a gente é o centro do mundo. Não é? Uma vez eu fui xingado no grupo da faculdade. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu fui xingado no grupo da faculdade por conta de uma brincadeira. E aí eu falei assim, me perdoa e tal. No outro dia o pessoal falou assim, rapaz, como é que você conseguiu? Eu ia xingar ele todinho e tal. Eu falei assim, cara, às vezes ele teve um dia ruim, estava irritado com outra pessoa e quis descontar em mim. O mundo, foram tentados várias formas de redenção. Através de Noé, não deu certo. Abraão, não deu certo. Moisés, não deu certo. Quando que o mundo foi de fato redimido? Quando Deus, o Verbo, se encarnou. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Se encarnar, se colocar no lugar do outro, se colocar na carne do outro. No lugar dele, eu faria diferente? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Nós cristãos temos muita facilidade de fazer. Errou. Mas a gente tem uma dificuldade de se perguntar, mas se fosse eu no lugar dele, o que eu faria? Uma vez um pastor fez um gabinete comigo, ele falou, pastor, eu caí, eu tenho que estar discipulado e tal, disciplinado, né? Disciplinado. Eu falei para ele assim, pastor, sabe por que o senhor caiu? Porque o senhor é um homem de Deus, mas o senhor é homem. E se já operou arrependimento, não existe disciplina. O grande problema da igreja hoje, por que a gente não consegue ser resposta para as pessoas? Porque a gente quer disciplinar quem a gente não discipulou. É aquele pai que só aparece para punir, não aparece para ensinar. Uma vez, uma reunião de pastores, o pastor falando, fui disciplinar um casal, saiu da minha igreja. Fui disciplinar outro casal, saiu da minha igreja. O que está acontecendo com essa igreja? Aí Deus falou comigo na hora, ele está disciplinando quem ele não discipulou. E discipulado não é chamar para a igreja não, tá gente? Discipulado é chamar para a vida.
Não é chamar, vem na minha igreja. Não, é chamar para a minha vida. O pessoal fala assim, pastor, me discipula. Eles acham que eu vou ficar assim, não, porque lá em Provérbios, capítulo 12. Não. Cara, vão assistir um jogo do Flamengo comigo, vão tomar um café comigo, vamos fazer alguma coisa comigo. Porque o que a gente pensa de discipulado? Licença aqui. Vem cá, pastor, me ajuda aqui. Fica aqui embaixo aqui. A gente pensa que discipulado é isso aqui, ó. Não, porque Jesus existia, né? Graças ao Senhor. Então. Eu vou te ensinar algo bem simples sobre o discipulado, ó. Discipulado. Eu desci pro lado dele. Desci pro lado dele. E é isso. Sensacional. É caminhar junto. Sensacional. A gente precisa. Desci pro lado. Muito bom, muito bom. A gente precisa aprender a se encarnar, a se colocar no lugar do outro. Vou levar assim. E, cara, toda vez que houver essa falha, que é normal do ser humano, é corrigir e continuar, cara, na carreira cristã. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. A teologia ela traz 3 pontos da santidade, né? Posicional, prático e perfeito. Isso. O posicional é a justificação, esse ninguém tira da Ninguém gente. tira da gente. Cristo nos lavou com seu sangue, nós somos justos diante dele. Aí Paulo escreve aos Coríntios, se eu não me engano. Aos santos de Deus, chamados para ser santos. Prático. A gente é chamado à santidade. Sejam santos porque eu sou santo. E o perfeito quando o Senhor nos redimir. Esse prático é o mais difícil. É o prático. É onde a gente balança às Vai vezes. balançar às vezes. Depois do Ramon, o pastor Renato. O Vitor depois do pastor Renato. Não, depois a Almi tá... Almi também? Agora você quer, né, Almi? Pareceu mais. A coisa tá fluindo. Vai lá, Vitor. Pastor, boa noite. A minha pergunta é mais direcionada para o pastor Stefano. Na sua última fala, você falou sobre aquela música, Me Ama. E eu acredito que a música, ela nos influencia, ela nos molda, ela vai mexendo com o que a gente acredita, com o que a gente não acredita. E existem algumas músicas que ela coloca experiências que aconteceram na Bíblia, experiências de outras pessoas, como se fosse uma verdade na nossa vida. Por exemplo, eu pego uma música que está falando sobre Abraão ter vencido alguma coisa, tal. Aí eu pego aquela verdade que aconteceu com Abraão e coloco como se fosse algo que vai acontecer na minha vida. Eu queria saber primeiro, qual que é a sua opinião acerca desse tipo de música, desse tipo de escrita, e como que a gente consegue identificar quando aquela música está falando sobre um exemplo, sobre alguma coisa que aconteceu que vai trazer um benefício para a gente, ou quando só está inflamando o nosso ego mesmo. Discernir, talvez seria. Como conseguir queria saber discernir? por que a mais difícil veio para mim. Porque você é o melhor de nós. Antes de responder, essa coisa de se colocar no lugar do outro, lembrei de uma música. Posso? Claro. Aqui, mas é muito Bota antiga. música na conversa, moça. Eu desafio alguém aqui nessa igreja a conhecer essa música. Ó, talvez até não vá lembrar a letra toda, mas... Eu sou sobre cria se- de bleia é sobre tradicional, se não me colocar no desafia, lugar do não. outro. Um desafio Ó, muito forte. se alguém deixou de ser aquilo que você um dia imaginou, Se tiver a letra, algum coloca aqui. motivo incerto ou justo, não leve a mal, não julgue. Se você tentar, vai ver que é fácil amar o seu irmão sem criticá-lo, mesmo que aos olhos seus hajam erros. Interceda por ele, entregue a sua vida a Deus. Deus quer que você e seu irmão sejam um. Pastora Dani conhece. Compreendam todas as diferenças e sejam um. Santidade puríssima. O mesmo corpo no Senhor, uma só voz, um mesmo louvor. Abram seus corações e sejam um. Que massa. Pra quem quiser saber, Santidade e essa é comunhão. Fernanda Brum.
O pastor Leandro pediu para os meninos botar a letra dos meninos. Foi escrita num pergaminho, não tem como pegar essa letra. Não achou, né? Vamos lá. Stephanie não achou. Esse é aquele tipo de música que a gente queria ter escrito, né, irmão? Isso é uma obra-prima sobre relacionamento humano. Sua pergunta, que legal, ele faz a pergunta e agora vai E ele filmar. mesmo vai filmar. Vamos lá. O Salmo 73, conhecido como Salmo de Asaf. Asaf. E esse salmo é dor. Inclusive, né? Veja uma luta na vida de alguém desta igreja com esse nome. Ontem eu vi uma foto antiga Deus está dele, falando doeu. aí com alguém com esse nome. Olha, escuta só. Esse nome é um problema, brincadeira, é o salmo. Então, olha só. O Salmo 73 é um salmo de reclamação. Ele tem muita dor ali inserida. Tem muita dor. Ele questiona o sucesso dos ímpios. Ele questiona por que ele faz tudo direitinho. Ele vive uma vida regrada. E é uma canção tão complexa, porque em determinado momento do salmo ele diz assim, ele se pergunta se está valendo a pena Servir a Deus. servir a Deus. E é por isso que o assunto que a gente está trazendo aqui sobre a humanidade da busca pela santidade, isso é refletido em alguns cânticos escritos na palavra. Então é possível você, através de um momento de adoração, abrir o seu coração para Deus e dizer que as coisas estão ruins. E obviamente isso foi uma experiência de Asaf, e toda a escritura é inspirada e ela pode ser, ao meu ponto de vista, usada como exemplo, como testemunho. O que a gente tem que tomar cuidado são com coisas específicas de épocas. Por exemplo, existem igrejas, obviamente eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas, por exemplo, quando Paulo diz que as mulheres não devem cortar o cabelo, havia uma idolatria a deusa Afrodite, onde as mulheres cortavam os cabelos, igual o de homem, e era um ambiente extremamente promíscuo. E quando o evangelho ia entrando, ele pediu essa diferenciação, algo extremamente local para um povo. Agora, eu entendo que a canção, ela transcende épocas. Existem, tanto porque nós temos aí 150 só nos Salmos, mais os outros cânticos e tal. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não doutrinar todas as canções. E aí qual é o problema? Porque existem canções que servem para determinados momentos e não servem para outros. Eu preciso de um tempinho para explicar isso aqui. Vou dar um exemplo de duas canções muito famosas. Os planos que foram embora que se perder. Vocês estão muito, só canta música nova. Festa é agora, vamos. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Tudo certo? Bíblia. Tem algum problema? Aí na mesma ministração, a quem tenho eu no céu além de ti. Conhece? Não? O refrão: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti. Legal. O cara acabou de pedir restituição, Falou que vai abrir mão. aí depois ele abriu mão. Entenda, tudo é equilíbrio e discernimento. Então agora eu fui. Nossa, essa aqui é antiga demais. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Ludmila Feber. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então assim, são músicas que falam de resgate, de você tomar posse de algo. Só que qual é o problema disso? É você pegar uma canção,
que tem contexto bíblico e aplicar isso de forma geral, sem contexto. Tem uma frase que eu gosto muito, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então eu fico com o equilíbrio de todas as coisas. Muito bom. Não, depois você volta. Eu acho que é o pastor Renato. É o quê? Ah, não, sabor de mel não, pelo amor de Deus. Qual? Irmã, Pastor, peraí. você é da adoração, irmã. Sabor de mel? Vamos lá. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Peraí. Você quer a resposta? É fácil. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. É claro. Calma. É claro. O que aconteceu com as pessoas que mandaram os 3 para a fornalha? Se arrependeram ou não se arrependeram? Sim, Aqueles que jogaram Daniel na cova, se arrependeram ou se arrependeram? muito. O problema é a próxima frase. Eles vão estar na plateia e você no palco. O problema está aí. O problema é que a santidade não me coloca no palco. Me faz colocar do lado. Rapaz, vambora depois dessa. Meu Deus. Forte, hein? Pastor Renato vai fazer a pergunta. Stefano de Moraes, senhoras Oi, e senhores. vai fazer não? Não, rapaz, Faz, faz. queridos. Boa tarde. Eu tô Faz- brincando que e quando desisti você da fizer a primeira pergunta, eu coisa. vou no banheiro, velho. Porque depois dessa. Então, olha só, eu tenho 2 perguntas, se me permite. Como podemos equilibrar a santidade com a graça sem cair no legalismo? É uma pergunta. E a segunda é como a santidade pode ser um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? 2 perguntas. Acho que está dentro do que está sendo debatido aqui. Acho que uma frase muito simples de santidade e graça. A santidade que não te transforma, ela também não te salva. Né? Paulo fala o seguinte aos romanos: então, continuaremos pecando para que a graça do Senhor abunde ainda mais? E ele mesmo responde: é claro que não. Se vocês já morreram para o mundo, como que vocês podem continuar vivendo nele? Então, a graça, ela é o fator transformador. Ela é o fator que me leva à santidade. E isso já quebra o legalismo, porque eu entendo que não é meu mérito. Eu entendo que é a graça de Deus que me transforma. Né? E aí eu vou deixar a Karen falar do testemunho vivo aí para outras pessoas. Vou passar um pouco do que você está falando. Uma das raízes da palavra graça, ela se mistura à raiz da palavra gratidão. Então, se a gente olha para a graça como a maior manifestação do santo amor de Deus por nós, e foi Cristo entregando a sua vida por nós, nós vamos corresponder a isso com gratidão, que seria nós também entregarmos a nossa vida como gratidão pela graça que a gente recebe. E isso inclui ajustar nossa vida para viver a santidade de Deus. E sobre o testemunho vivo, eu acho que uma das coisas mais difíceis de hoje e mais necessária é que a gente olhe para a santidade como um compromisso. Porque quando a gente olha para ela como uma régua que pode ter concessões, que pode ter flexibilidade, que pode ser moldada, o inimigo ele aprendeu a trabalhar com o lícito. E o lícito ele nos distrai das atitudes de santidade que nós precisamos ter. Então você olha para os tempos de hoje, e aí vai ser solto aí, mas aí você pega a peneira depois, pastor. A gente ouve sobre casamentos que são flexibilizados, um tipo de aliança que é cheia de concessões para que seja satisfeita uma vontade pessoal. E as pessoas elas caminham em uma régua de moda hoje em dia. Se eu posso flexibilizar meus compromissos sociais, que são tão fortes, eu também posso flexibilizar meu compromisso com os princípios de Deus. E não dá para flexibilizar aquilo que leva a gente para o céu. Não dá. Então, santidade, ela é vista como um testemunho vivo, não quando ela é algo rígido para ferir, mas quando ela é algo firme para transformar. Uau, muito bom, muito bom. Deixa eu só pegar um gancho do que a Karen falou aqui. Que a santidade ela não é convertida em mérito, mas em serviço, não é? Quando eu uso minha santidade para servir o outro, eu sou um testemunho. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na minha faculdade, fazia o churrasco da turma,
o povo ia para beber. E eu ia para a churrasqueira, servia todo mundo. Acendia a churrasqueira, esquentava a carne, cortava a carne, comia mais que todo mundo, né? Eu usei o meu padrão diferente de vida para servir alguém que não vivia no mesmo padrão que eu. Até que um dia estava todo mundo bêbado, dançando funk lá, um parou, olhou para o outro, todo mundo se reuniu, ficou todo mundo quieto, olhou assim e falou assim, um dia a gente tem que ir na igreja dele. Uau! E eu lá da churrasqueira falei assim, se vocês quiserem ir também, vocês vão, se não quiser também não precisa não. Hoje, pelo menos 5 estão na igreja, uma é pastora de igreja, a outra é líder na igreja dela. Você não precisa ser chato para você causar transformação. Você pega o seu modo diferente de viver e usa para servir o outro. Pastor, eu entendo que graça é o que Deus fez por mim sem eu merecer. E santidade é uma demonstração de carinho e gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Eu não consigo nem juntar essas duas coisas, porque a graça realmente ela não tem mérito, ela não tem comportamento. Por exemplo, a gente está aqui vivendo, buscando santidade, mas o ladrão na cruz não batizou, ele não fez nada. Só falou, lembra de mim, nem falou muita coisa. Então, a graça é eu entender que Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser, da forma que Ele entender. É não se comportar como filho pródigo dentro de casa, né? Que está aqui, não desvia, não bebe, não fuma, mas quando o cara volta, não consegue celebrar a festa de quem está chegando. Então, a graça é isso, é eu entender que Ele é pai de quem quer, inclusive de quem eu não gosto. Ponto. A santidade é uma resposta minha de gratidão a tudo isso, porque eu também não mereço quanto outros não merecem, e a mesma graça que alcançou todos os outros, alcançou também a minha vida. E a prática disso, eu vejo que é o que o Marcos falou lá no início. Ele falou o seguinte, que quando eu busco santidade, é uma forma das pessoas verem Cristo. Porque quando ele foi embora, ele falou assim, gente, eu estou indo para o meu pai, nós vamos mandar um Consolador, e agora vocês serão minhas testemunhas. Então, essa santificação na cara, né, no semblante, no comportamento, nos negócios, enfim, ela literalmente vai trazer Cristo para a vida das pessoas. É a forma dele ser pregado mais coerente e mais verdadeira, né? Muito bom. Uau! E Sim, só para não contrapõe o que ele falou da questão dele estar com os amigos da faculdade com a questão de compromisso. Não é por você ter estado lá que o compromisso com a santidade foi flexibilizado, porque tudo depende da convicção. Quando você está convicto do teu compromisso, o ambiente não muda essa convicção. Muito bom. Mas a sua convicção, ela começa a tocar no ambiente. Ela começa a incomodar o ambiente. Incomodar no sentido de atrair, que eu falo. Meu Deus. Top. Muito bom. Muito Alguma bom. pergunta? Bem colocado. Lá atrás. Falta poucos minutos para a gente encerrar, hein? Eu tenho mãos levantadas lá atrás, eu tenho aqui lá na uma mesa, mão lá, levantada. pastorzão. Tem o Almir, está na vez do Almir. Quase que eu esqueci de Almir. É uma dúvida, né? Acho que todo mundo me conhece aqui, mas pouca gente, né? Almir. Almir. Lá atrás, ó. Eu sou recém-convertido, sou líder de célula. Vou trazer um pouquinho para a nossa realidade daqui da igreja. Estou passando por isso na minha célula e é uma dúvida que eu acho que vários têm. Por exemplo, santidade eu entendo que é algo meu, individual. Né? O Marcos Rocha falou que o meu processo de santificação é para que o outro veja em mim, né, o Deus que habita. Mas na forma literária, assim, por exemplo, eu discipulando pessoas desigrejadas ou que não são convertidas. Como fazer essa abordagem de santificação sem afastá-las? Porque eu tenho passado por isso. Eu falo de santificação, automaticamente as pessoas se bloqueiam. Entender o tempo certo de abordar a coisa certa da maneira certa. Jesus discipulou Pedro 3 anos. E 3 anos Pedro andava com a faquinha na cintura. 3 anos com a faquinha na cintura e Jesus quieto. Ninguém falou de faca com Pedro. Deixa Pedrinho com a faquinha dele. 3 aninhos com a faquinha. 3 aninhos com aquele probleminha. Quando Pedro tira a faca e corta a orelha do soldado, é aí que Jesus vai intervir. Uau. Então, às vezes, a coisa certa, dita no tempo errado, da maneira errada, pode afastar. Então, a gente ter essa leitura de abordar a coisa certa no momento certo, a gente vai conseguir ser muito mais efetivo no nosso discipulado.
Pegou? Quem é o próximo? Mateus Potente. Vocês estão parecendo irmãos gêmeos aí, vocês dois. Aô, potência! Que nem combinou, não. Eu quero pegar um gancho da pergunta do Ramon. É inevitável a gente cometer erros na nossa caminhada cristã. E aí a pergunta principal é como sair do lugar da culpa pós cometer erro, pós pedir perdão e esse tipo de coisa. É isso. Sair do lugar da culpa. Boa. A minha esposa tá aí já? Acho que não. Tá por aí, tá por aí. A gente conversa muito sobre isso. Tem muitas pessoas que elas não conseguem mudar de vida. A gente conversou isso, inclusive, essa semana. Exatamente porque elas ficam nesse lugar da culpa. E não no lugar da responsabilidade. Parecem a mesma coisa, mas não é. A culpa te transforma numa vítima. E aí você entra em um buraco. Na responsabilidade você consegue olhar de fora. E aí você consegue tomar uma decisão e mudar o seu rumo. A culpa é o diabo te jogando para baixo. A responsabilidade é Cristo te pegando lá na água, te colocando de pé de novo e você voltando a andar. Então, a culpa, ela vai te depreciar. A responsabilidade, ela também vai te incomodar. Entenda que a responsabilidade ela não é tranquila, porque vai te mostrar o seu problema. Sim. Só que isso não vai transformar isso numa dor emocional, onde isso vai só te levar para um buraco. Você olha, eu fiz, e agora eu consigo tomar uma decisão e mudar o meu rumo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com essa situação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é emocional, é razão, porque o coração do homem é enganoso. Então o diabo ataca a culpa ferindo a alma. Já a responsabilidade é que você mude a mente e mude o seu destino. Massa. Muito bom, né, cara? Boa tarde. Muito bom, né? A minha pergunta é para o Stefano, que ela envolve adoração, música. Vamos lá. O cristão, né, os nossos louvores são consagrados ao Senhor. E os não cristãos, eles consagram as suas canções a quem eles adoram. Eu queria que você falasse um pouco sobre as músicas seculares na vida do cristão e como elas podem atrapalhar a santidade. Porque a juventude leva isso muito... Não tem nada a ver, é só uma música sobre amor e eu tenho um namorado. É só uma música sobre amor e eu tenho uma namoradinha. Ouvir música mundana. Resumindo, né? É isso que ela quer saber. Posso perguntar aos universitários, porque eu posso fugir da pergunta. Vamos lá. Senhor, me dá graça. Vamos lá. É uma excepcional pergunta. Mas não de fácil resposta. E ela tem alguns caminhos. Eu quero primeiro propor os caminhos e depois eu vou colocar meu ponto de vista. Não vou me eximir da resposta, não. Vamos lá. A gente precisa entender, enfim, que música, como qualquer outra profissão, é uma profissão. Ponto. Pensando assim, quando nós vamos a um dentista, a gente não pergunta a religião dele para ele cuidar do nosso dente. E ele também não pergunta a nossa para cuidar dos nossos dentes. Se fosse assim, a coisa ficaria um pouco mais complicada. Vou colocar alguns pontos. Me escutem até o final. Tudo bem? Escutem até o final. Então, na vida secular, vida da vida, nós, por exemplo, eu levo meu filho num médico, meu filho está passando mal. Eu preciso de um pediatra, um específico naquela área, e eu não sei a religião que ele professa. Eu estou preocupado porque eu estou numa emergência médica e ele pode resolver o meu problema, mesmo sendo cristão. Ponto. Então, eu preciso entender que a música ela passa por esse lugar de uma profissão como qualquer outra. Ponto. Mas eu também preciso entender que agora eu vou falar como profissional da música. Estudei bastante. A música ela é uma ciência. Sendo uma ciência, ela é condutora. Não estou falando de questões espirituais ainda. Melodia, harmonia, ritmo, contraponto, timbre, frequência, tudo isso leva alguém de um lugar para outro lugar.
Então, música é condutor. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre ministração e fala sobre átrio, lugar santo e santo dos santos, onde a gente propõe um repertório coerente, a gente explica as diferenças em cada um desses pontos, não dá para falar agora. Então, assim, a música, ela é um condutor. Agora vamos jogar para dentro da igreja. Quando nós tocamos na igreja, os músicos que estão aqui pegam seus instrumentos e tal, nós estamos facilitando as pessoas para chegarem a algum lugar, certo? Nós somos dispenseiros da graça, a gente recebe de Deus, ministra para a igreja adora a Deus, Deus derrama sobre quem está aqui, nós ministramos a igreja, e esse ciclo é dessa forma. Ou seja, necessariamente a música que eu professo aqui dentro, ela vai facilitar o acesso de alguém até a presença de Deus. Obviamente, quem está num bar, quem está num baile funk e vai tocar isso, mas eu não acredito no que eu estou tocando. Não tem problema. Enquanto você toca, alguém também vai estar traindo o seu marido, traindo a sua esposa, e você está sendo, sim, um canal para que aquilo aconteça. Condutor. E isso, não estou falando nem da letra em si, falo como a música, porque vocês já escutaram um tema de filme? Só o áudio, aquilo já mexe. Com a emoção. Você já sente uma emoção sem saber a letra. É assim ou não é? Você ouve uma música em inglês, não sabe o que significa, mas você sente alguma coisa. Um filme de terror sem trilha sonora é totalmente diferente. Aquela antológica antiga do Tubarão. Irmão, eu fico com medo só de ouvir isso. E são só 2 notas, irmão. Não dá uma apreensão? Então vamos lá, olha aqui pra mim. Ei, olha pra mim, rapaz. Você perguntou, presta atenção. Porque a pergunta é longa. E a resposta é muito complexa. Eu estou tentando resumir. Então vamos lá. Uma vez que eu entendo que a música é condutora, eu preciso tomar uma decisão. Porque tudo é lícito. Só que aí o que o Marcos falou? Tem gente que só está atrás daquilo que é pecado, mas não daquilo que talvez não seja para você. Vamos lá? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Samuel. Ana queria um filho, Deus não deu, 24 anos pedindo. Deus me dá um filho que eu vou te dar ele. Opa, ele é meu? Não. Ele é meu? É. Então ele não vai ser dado ao vinho. Tomar vinho é pecado? Não. Não é. Não é. Samuel não podia tomar. Cortar cabelo é pecado? Não. Mas Samuel não podia. Então tem coisas que eu não posso fazer pelo nível de intimidade que eu quero ter com ele. Então entenda bem, eu acredito que o mais importante não é se eu posso ou se eu não posso. Vou ficar em pé igual você ficou aquela hora. Presta atenção, a pergunta é boa. Vocês lembram de André Valadão? Como é que ele explodiu na rede social? Vocês são crente, não? Vocês são crente, não. As perguntas eram estúpidas. Eu vi uma recente, inclusive, que era bem assim: se mulher grávida podia ceiar. Sensacional. Sensacional. Só que aí a motivação da pergunta que me preocupa. Será que eu posso fazer isso? Porque a preocupação das pessoas é estar próximo do pecado. Eu posso chegar até aqui? Lembra de Sansão? Cá entre nós, eu não quero saber qual é o ponto limite do pecado. Eu tenho a presença dele para me resguardar. Então eu estou muito mais preocupado em estar perto dele do que estar perto de qualquer outra coisa que ele possa não estar. Pastor, passou a música e eu ouvi, eu vou para o inferno? Claro que não, irmão. Não. Mas do que você se alimenta? Agora, tem gente que passa a semana toda ouvindo música secular e quer sentir a presença de Deus na igreja. Não vai, não. Você fala que era... Abraão. Eu tenho 2 perguntas e não são pequenas. Ô, Abraão, o tempo está acabando. A primeira, a busca da santidade é para todos. Mas como continuar a sua busca sendo líder? Sabendo que os rios são comuns na nossa caminhada e por conta da nossa herança pecaminosa,
e nossos erros podem prejudicar a caminhada de quem nos ouve. Como lidar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: eu sei que não temos poder de mudar as pessoas, mas como lidar se as pessoas ao nosso redor não mudam, não buscam maturidade espiritual, se acomodam em apenas sentar e ouvir? A culpa é minha? Eita. Chegou um pouquinho, eu não consegui entender, eu acho que eu entendi a ideia da pergunta, tá? Primeira questão no sentido de que como eu, como uma influência, consigo lidar com os meus erros e mesmo assim tendo que ensinar os outros a não errar, mais ou menos isso? Exatamente. Primeira coisa, criou-se uma ideia de que o pastor, o líder é o super-homem, a primeira coisa. E infelizmente muitos pastores se apropriaram dessa imagem, porque faz bem pro ego. Aí eu estava conversando com o pastor Leandro antes da gente vir para cá. Eu falei assim, imagina se o seu pastor sobe aqui e fala assim, ó, eu sou um pecador safado mesmo, eu não valho nada. É o seguinte, se tiver uma lista de pecado, eu tô no top 3. Na outra semana você não vem na igreja, mas você admira Paulo. E Paulo falou, dos pecadores eu sou o pior. Então, é a gente entender que sim, Deus me deu uma autoridade, uma influência, mas não tem a ver com a minha performance. Não tem a ver com eu ser melhor do que ninguém. Eu também estou num processo de estar sendo salvo, de estar sendo transformado. É óbvio que numa maturidade maior, exige-se de mim uma conduta mais madura. Sim. Eu faço um gabinete totalmente diferente com um novo cristão que caiu. Ô, meu filho, vamos levantar. E com outro velho de igreja que vem, toma ver com essa cara sua. Sim. Porque a maturidade, a liderança e o posicionamento, ela exige de nós uma atitude diferente. Mas ela não exige de nós perfeição. Perfeição é algo que a gente nunca vai alcançar. Se a gente... É óbvio, a Karen já falou que a régua máxima é Deus, não é o nosso irmão. E a nossa régua é Ele, a gente tem que tentar chegar nele. Mas a gente sabe que a gente não vai chegar. E a gente precisa entender que sim, Deus me deu autoridade e influência para liderar e que isso não me torna perfeito. Isso continua, eu continuo sendo um ser humano de Deus, abençoado, com autoridade, mas continuo sendo gente. Uau. Segunda pergunta, né? Segunda. Como lidar com quem não quer, né? Eu tive que escrever aqui para poder ficar mais claro. Deixa eu repetir ela. Eu sei que não temos poder de mudar as pessoas, mas como lidar se as pessoas ao nosso redor não mudam, não buscam maturidade espiritual, se acomodam em apenas sentar e ouvir? Sua, Karen, assim. A culpa é minha? Pergunta boa também, né? Uhum. Nosso dever como cristãos, né, como que nem ele falou, quem tem um pouco mais de maturidade precisa aprender a caminhar com quem não tem tanto e como se mover nisso. Mas nós não somos responsáveis por mudar ninguém. Nós somos responsáveis por acender a luz, por ser a lâmpada que brilha. Agora, outros quererem ou não aprender a brilhar também já não é com a gente. Não vamos deixar de explicar, de instruir, de buscar, de investir, mas algumas pessoas realmente só não querem. Só não querem. Não desista de quem quer, mas de quem não quer, a gente não tem muito o que fazer, pastor. Quem não quer... É muito a parábola do semeador, né? Quem não quer... Nosso dever é semear. Terreno que vai cair. Exatamente. Quem convence é o Espírito Santo. A gente Bom, tem que lançar a palavra. Eu vou lançar a última questão aqui para a gente terminar. Duas últimas, bem Ô, gente, rapidinho. vai com calma aí. Se for fazer pergunta difícil, é pro Stefano. Faz pergunta pro Pitbull. Vamos lá, rapidinho, Lucas. A minha pergunta é para o pastor Stefano mesmo. Tendo o conhecimento, né, que a adoração ela é uma devolução do que já é de Deus, é entendimento da palavra, como eu lido com ambientes que, em teoria, a adoração está em pauta, mas na prática não é bem assim que funciona? Deixa eu entender. Como lidar num ambiente de adoração onde ela é proferida, mas não é vivida? Tipo isso? Tipo assim, em teoria a gente está adorando, mas na prática não tem o Cristo. Tá. Eu acho muito perigoso eu dizer que num ambiente
não há adoração. Por que eu acho perigoso? Porque eu não sou o alvo da adoração. E às vezes, por eu não concordar como ela está sendo feita, eu acho que não está acontecendo. E isso é um perigo muito grande quando a gente começa a julgar a placa, julga modos, julga estilo, julga linguagem. Então, assim, eu, Stefano, dificilmente vou me colocar num lugar para analisar esse ambiente. Então, por exemplo, esse ambiente não tem, talvez é eu que não estou adorando. Porque se eu estou adorando, tem adoração no ambiente, mesmo que seja sozinho. Porque a adoração a Deus não precisa ser coletivo, louvor precisa. Agora a adoração pode ser individual. Então, assim, eu acho muito complicado. Eu vou te dar um exemplo bíblico para não ficar só nas minhas palavras. É muito legal esse contexto, né? Bem assembleando isso. Só no caso das minhas palavras. Jesus, quando vai falar sobre adoração, só falou com uma pessoa no Novo Testamento, que foi samaritana. O que ele fez com os discípulos? Mandou embora. Essa atitude de Jesus é genial e explica muita coisa. Ele chama os discípulos e fala assim: toma aqui um dinheiro e vai lá comprar com pão. Ele tira os discípulos do ambiente. Por quê? Porque certamente... O que Jesus está fazendo com essa mulher aí? Eles iam atrapalhar. Eles iam atrapalhar aquele momento de adoração. Por quê? Porque ela era uma mulher que não podia. Todo um contexto, samaritano, judeu, enfim, um ambiente extremamente hostil. Aí você vê, um ambiente hostil, povos que não se falam, homem e mulher, e ali nasce o tratado da adoração. Tratado. Tudo que a gente defende no Novo Testamento de adoração está registrado ali em João 4. Então, eu acho que o maior perigo, na minha opinião, não é eu detectar o ambiente se tem ou não. É eu me preocupar se tem ou não e não me preocupar se eu, de fato, não estou num ambiente de adoração. Porque se eu estou, nada mais importa. Se eu puder complementar, eu vejo duas formas da gente se relacionar com Deus, a individual e a coletiva, que você falou sobre louvor e adoração, né? A individual é aquela que Jesus fala: se for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve em secreto, ele te recompensará. O relacionamento individual com Deus traz recompensa, o coletivo traz a presença, que é quando Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. É a manifestação da presença. E o individual, ele vai refletir no coletivo. Não tem jeito. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas duas perspectivas, sabe? Do individual, eu no meu quarto com Deus, mas também eu aprender a adorar em unidade com meu irmão, para que eu viva essa experiência da presença marcante de Deus. Eu acredito que essa adoração coletiva, ela é a soma de muitas pessoas individuais com o coração para adorar. Isso aí. Entende? Aí ela gera coletividade automaticamente. E ela gera esse ambiente favorável à eu estou preocupado em adorar, presença. você está preocupado em adorar, ela está preocupada em adorar, então a gente porque é reunido no nome dele, né? É em um só propósito. Vai lá, rapidinho, Henri. A minha primeira pergunta é para Karen Cardim e depois é para o pastor Marcos. Para Karen, quando falam que a pessoa só vai mudar através da oração, sendo que nós não podemos mudar a pessoa, é mais ou menos isso. Quando falam que a pessoa só vai mudar através da oração, sendo que nós podemos mudar, sendo que nós não podemos mudar, pois só ela mesmo que pode mudar por si. Tipo assim, a pessoa, ela fala que vai mudar através de você. Vamos supor, meu pai só vai mudar através da sua oração, mas sendo que a pessoa só pode mudar por si mesmo. Essa é a minha pergunta. Agora para o pastor Marcos quando a pessoa ela se santifica e sabe o que Deus tem para a vida dela e recebe o que prometeu, mas quando ela consegue o que quer, ela sai da igreja.
Você é a primeira, cara. Essa da questão da mudança, eu não sei se eu entendi muito bem, mas é alguém de fora falando que uma pessoa só muda com oração, mas se questionando que essa pessoa também pode mudar, é isso? Eu acho que o que eu estou entendendo da pergunta do Henri é assim: será que vale a pena orar pela mudança de alguém se ela mesmo não quer ter essa mudança? Se aquela pessoa não quer? É tipo assim, ó, quando vamos supor que eu viro e falo uma coisa de Deus para ele assim, pô, a sua mãe só vai mudar através da sua oração, só que sendo que a minha mãe, ela vai mudar por ela mesma, e não tipo assim, parece que é um peso que as pessoas jogam, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Se você orar, A mãe vai- Entendi, uma oração de fora que você disse. isso. Entendi. Pelo que eu entendi, é meio que colocar um peso sobre a pessoa assim, né? Se eu orar, ela vai mudar. Se eu não orar, Mas se eu não orar, não vai acontecer. sendo que é uma Caramba, decisão pessoal de cada um. pesado isso, né? Assim, de colocar esse peso, né? sobre alguém. Acho que a oração você pode fazer, pode sim, trazer a consciência à pessoa que não vai ser milagrosa, que realmente a mudança de postura e de conduta não está na tua responsabilidade, nem na responsabilidade da tua oração, mas você pode orar pedindo para que Deus incomode essa pessoa, para que Deus fale com essa pessoa, para que ela tome consciência de que ela precisa mudar. Entende? Quem pede para que você ore para que alguém mude, você esclarece que a oração ela pode chegar, mas só Deus pode inspirar alguém a mudar, o Espírito que convence. Mas a oração a gente faz, a gente faz. Mas lembrando que a responsabilidade é sempre da pessoa. Se essa né? pessoa não se converter, não vai cair sobre as suas costas, vou colocar assim, É. mais ou menos. A minha pergunta é: alguém que já viveu e ainda assim voltou atrás, é isso? Tipo assim, alguém que viu as promessas. Recebeu a bênção, né? E depois abandonou, é isso, Henrique? Se uma pessoa entendeu, pode falar. É tipo assim, quando a pessoa ela tem a consciência que ela é santa todos os dias, tipo assim, tá na presença de Deus, mas inconscientemente depois ela meio que não sai da presença dele após receber aquilo que Deus tinha prometido. Cara, pra mim, eu enxergo muito a graça como um caminho sem volta, tá? Para mim não entendeu, podia estar vivendo uma experiência, mas não entendeu na totalidade que Deus tinha de fato, não é? Quando Elias chama Eliseu, Eliseu volta para casa, se despede de seus pais, queima seus carros no fogo, mata seus bois, faz um churrascão para a galera para ele dizer assim, cara, eu não volto mais atrás. Não, eu já queimei todas as pontes com o meu passado. Quando Jesus começa a pregar e fica muito difícil, o povo vai embora, Jesus fala para os seus discípulos, vocês querem ir também? Aí Pedro fala, para quem a gente vai? Se voltar igual Pedro voltou, é temporário. É temporário. Talvez oscilou porque é ser humano, talvez não vacilou porque é gente, mas vai ter um encontro novamente com Jesus. Então assim, eu acredito que quando a gente entende o nosso propósito, é muito difícil de fato a gente voltar a uma velha vida completamente, não é? Acredito que a gente pode oscilar porque somos humanos, mas se há uma compreensão do que Deus tem para nós, isso se torna muito mais valioso, né? Chega um momento que perde o sentido. Eu tenho momentos na minha vida que eu reflito tanto que eu falo assim, cara, se eu voltar atrás hoje eu vou perder tanta coisa que eu estou vivendo em Deus que não vale a pena. Então assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é muito do que eu acredito, né, que você tenha dado esse direcionamento aí. Muito bom. Último ponto aqui para a gente trabalhar, e aí vai servir para os três e vai servir de muito conhecimento para todos vocês. Vamos lá. Quando Deus formou o ser humano, Ele criou tudo muito perfeito. Concorda comigo? Lá no Jardim do Éden, Deus criou o cérebro humano e criou neurotransmissores. E um deles se chama dopamina. Dopamina foi criado por Deus e de várias funções que a dopamina exerce no sistema nervoso central, a número 1 é trazer prazer e recompensa. Tudo que o diabo coloca o dedo, ele estraga, né?
Então, o diabo foi lá e começou a trabalhar nesse neurotransmissor para trazer prazer e recompensa, só que de uma maneira pecaminosa. E a juventude, principalmente, ela se perde muito por causa do prazer imediato. E aí fere a santidade. Algumas das práticas hoje pecaminosas que traz uma liberação muito rápida de dopamina é o álcool, as drogas, a pornografia e o sexo, né, fora de um ambiente dentro de um casamento. E a juventude às vezes não tem controle sobre isso, se perde. Que palavra que a gente... Porque eu tenho aprendido que não basta dizer para eles assim, pornografia é pecado. É muito raso isso. Porque todo mundo sabe que é pecado. Mas eles talvez não tenham a ideia, ou não tenham conhecimento, nem científico, nem filosófico e espiritual, de quão comprometedor seria quebrar a santidade em busca de um prazer imediato, né? O preço que isso pode custar, né? Às vezes vai pagar um preço que vai levar uma consequência para o resto da vida. Que palavra a gente poderia dizer para essa geração hoje sobre santidade e prazer imediato? Vamos lá, quem quer começar? É o último tema aqui para a gente liberar o nosso painel. Aplicando o tema que me foi dado, que é adoração. Adoração, a gente já conversou, é você entender quem Ele é. É saber que Deus é Deus, fazendo, não fazendo, agindo, não agindo, atendendo ou não atendendo. Então as pessoas às vezes elas não conseguem se santificar porque elas ainda querem viver uma vida onde elas são assistidas o tempo todo, onde seus desejos são atendidos, onde todos os seus anseios são entregues na vida. Então veja que se nós, enquanto jovens, enquanto Igreja do Senhor, colocarmos o nosso coração em conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, nos relacionarmos profundamente com a eternidade, porque a nossa vida aqui é muito pequena, e talvez essa estratégia de Satanás ela é realmente a mais nociva, porque às vezes se perde o eterno pelo momentâneo, se perde a eternidade por causa de minutos. Mas por quê? Porque o ser humano ele é insaciável, e eu sou de direita, mas o capitalismo ele traz um pouco disso, eu compro um carro hoje, amanhã ele já desvaloriza, eu compro uma bolsa hoje, ela já não presta amanhã, porque eu sempre preciso de algo novo, algo novo, algo novo. Mas Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos já foram liberadas nos lugares celestiais. Amém. Ele não precisa fazer nada, tudo ele já fez por nós. Então, se nós colocarmos o nosso coração em Cristo, no sacrifício dele, entender que ele já fez tudo por nós, a gente vai viver uma coisa muito pouco vivida, chamada contentamento. Aprender a se contentar, a entender que é isso, e está tudo bem. Então quando Deus fizer, eu vou celebrar, e quando Ele não fizer, eu não vou atrás de uma dopamina pecaminosa que vai me afastar da presença dEle. Então eu entendo que à medida que eu me aproximo do caráter de Deus e quem Ele é, eu saio desse ambiente da necessidade e consequentemente me torno menos acessível e menos, vamos dizer assim, disponível para cair nesse engodo do pecado que tanto nos rodeia. Tá. Marcos, depois a Karen. Entender que santidade é proteção. É Deus nos protegendo. Quando Deus fala com o povo no deserto assim, não pode comer carne de animais impuros. Cara, até hoje, se você não cozinhar um porco de forma correta, você pode pegar doença. Sim. Tem que cortar o prepúcio dos meninos ao 8º dia. Deserto, não tem higienização, podia pegar alguma doença aí. A gente precisa entender que quando Deus nos priva de alguma coisa, eu tenho 2 crianças em casa.
Meus filhos amam pular na cama. Quando eu falo, não pula, não pula, não é que eu quero privá-lo de uma diversão, que eu quero protegê-lo de uma possível queda. Boa. Não é? Então quando eu falo, não bota o dedo na tomada. Não é porque eu quero tirar dele o prazer de botar o dedo na tomada. É porque eu sei que aquilo é nocivo para ele. Então tudo que Deus nos restringe, Ele está nos protegendo. Quando eu entendo isso, que eu não estou sendo minado naquilo que me dá prazer, Deus não está lá, vou tirar isso que dá prazer dele. Não, Deus está nos protegendo, isso muda a minha perspectiva. Quando eu não faço, é Deus me protegendo. Uau. Boa. Eu estou no 4º semestre de psicologia, né? Então, a gente aprende que algumas coisas não saudáveis que provocam esse estado de êxtase, elas trazem também um estado de dependência. Exato. E não é uma dependência de que eu faça todas as vezes, mas é uma dependência de que eu sempre faça mais. A medida sempre aumenta e aí as pessoas se tornam escravas daquilo que dá prazer, escravas daquilo que gera um êxtase. Mas a gente precisa ter a consciência de que assim como o corpo, quando tem algumas privações, ele se torna saudável, se torna belo, se torna forte, o nosso espírito, nossa alma também é assim. O nosso Deus, Ele nos fortalece quando nos dá recompensas, e isso é incrível, é graça, mas Ele também nos fortalece quando coloca limites, quando traz a proteção, quando traz as privações. E essas privações não significa que nós não temos alegria, que nós não temos um prazer, mas ela ressignifica para a gente o que significa esse prazer, o que significa esse gozo, o que significa essa alegria. E esse prazer e essa alegria, quando vem da parte de Deus, não traz peso, não traz culpa, não traz medo. Exatamente. Né? Te dá a verdadeira alegria que Jesus prometeu que nos daria. Isso que a Karen falou é muito ilustrado no Salmo 1, né? Bem-aventurado, plenamente feliz. O homem que não. Felicidade não é fazer, é negar. É negar. Bem-aventurado é um homem que não se assenta, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer. Ele aprendeu a ressignificar o prazer dele na lei do Senhor. Então, isso que ela falou é muito bem ilustrado no Salmo 1. Vamos aplaudir Jesus aí, gente? Sensacional. Vamos ficar de pé? Vamos lá?